Sejam bem-vindos ao canal Palavra EBD, com o professor André Bernardo. Eu sou o seu assistente virtual, e irei apresentar o comentário da lição desta semana, com o título Isaac e Rebeca, um casal especial. Revista, primeiro trimestre de 2025, classe Adolescentes. Tema, Gênesis, o livro dos grandes começos. Comentarista, Irmão João Paulo Mendes. Este é o momento ideal para você inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações para receber nossos conteúdos. Postamos as aulas preparatórias da classe dos adolescentes e adultos toda semana, também vídeos curtos de perguntas e leituras relacionadas com as aulas. Participe! Quando você se inscreve em nosso canal, passa a fazer parte da nossa corrente de oração e também da nossa classe preparatória. A leitura bíblica da classe dos adolescentes será realizada em Gênesis, capítulo 24, versos 9 a 20. A mensagem: Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque. Gênesis, capítulo 24, verso 4. Objetivos da lição 9 desta semana. 1. Ensinar a história de Isaque e Rebeca. 2. Destacar a necessidade de disposição e obediência na juventude. 3. Mostrar que Deus cuida de cada detalhe da vida dos seus filhos. Vamos descobrir. Uma das mais belas histórias de amor conhecidas na Bíblia envolve Isaque e Rebeca. Abraão, pai de Isaque, queria que ele se casasse, mas não com qualquer mulher. Rebeca, jovem disposta e trabalhadora, aguardava o momento certo para encontrar o amor. Mas como eles se encontrariam, se moravam distante e não se conheciam? Deus guiou cada passo dessas famílias para que o casamento ocorresse. Há muitos ensinamentos nesse episódio e que são válidos para os dias de hoje. Hora de aprender. Primeiro ponto. Uma esposa para Isaque. Assunto 1. A sabedoria do pai Abraão. O que Abraão queria fazer ao dar orientações específicas para seu empregado? O amor paterno dirigia o patriarca a ter cuidados com o futuro de Isaque. Não deixaria que Isaque se casasse com uma mulher cananeia. Ordenou que ele fosse até a terra dos seus parentes e lá escolhesse uma esposa para Isaque. Vejamos Gênesis, capítulo 24, versos 2 a 6, 8 a 9. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho, mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir minha mulher a esta terra, farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento, somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Assunto 2. A obediência do servo. Qual era a missão do servo de Abraão? A missão do servo era não permitir que Isaque se misturasse com outros povos. A missão do servo também era para que encontrasse a esposa certa para Isaque. Qual era a convicção de Abraão? Abraão tinha a convicção que Deus, por meio de seu anjo, iria à frente do seu servo naquela jornada. Vejamos Gênesis, capítulo 24, verso 7. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Em resumo, o que podemos aprender com este exemplo? Podemos ver que a obediência é um fator indispensável para que o homem cumpra sua parte no propósito divino. A Bíblia nos instrui a este respeito, onde devemos obediência ao nosso Deus. Devemos obediência aos nossos pais. Devemos obediência aos pastores e líderes. Devemos obediência aos nossos superiores. Devemos respeitar os idosos. Assunto 3. A providência divina. Existe uma diferença em ser guiado pelo Espírito de Deus e ser guiado pelos próprios impulsos. Ser guiado pelos próprios impulsos sugere tentativas de acertos baseados em emoções, conceitos. Isso pode ser perigoso. Se tratando de relacionamentos, podemos nos frustrar. Agora, quando somos guiados pelo Espírito de Deus, entregamos a responsabilidade ao Senhor, para que nos mostre exatamente o que devemos fazer ou escolher. O servo de Abraão decidiu ser guiado pelo Senhor, onde a providência divina lhe fez saber exatamente a quem escolher, pois a promessa de uma grande nação a Abraão não poderia ser invalidada por uma escolha errada. Vejamos Gênesis, capítulo 24, versos 11 a 15. E fez ajoelhar os camelôs fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam a tirar água.
E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelôs, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que usaste de benevolência com meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o seu ombro. Segundo ponto, Rebeca, exemplo de disposição. Assunto 1. Uma jovem ocupada. O exemplo da jovem Rebeca. Rebeca é exemplo de uma jovem que, com esforço pessoal, cumpria sua responsabilidade com a família. Da mesma forma, nós devemos ser filhos sábios e obedientes, que agem com responsabilidade diante das tarefas delegadas pelos pais. Vejamos Provérbios, capítulo 6, verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Assunto 2. Disposição para servir. Um camelo é capaz de beber até 100 litros de água. O servo de Abraão tinha 10 camelôs. O que Rebeca fez? Rebeca o ajudou voluntariamente a dar de beber a todos os seus animais sem reclamar, mas de forma voluntária e alegre. Nós devemos seguir seu exemplo. Devemos nos disponibilizar para ajudar pessoas que precisam de auxílio. Vejamos Gênesis, capítulo 24, versos 20 a 22. E apressou-se, e despejou seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelôs. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se, para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelôs de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. Assunto 3. Jovens, sois fortes. Rebeca mostrou disposição física e mental para servir. Ela era uma jovem forte e sensível às necessidades dos outros. Força é uma característica da juventude. Essa força e vigor da juventude são para vencer o mal. Vejamos primeira carta de João, capítulo 2, verso 14. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Se você está conosco até este ponto do vídeo, queremos lhe agradecer e pedir se é um novo espectador, inscreva em nosso canal, ative as notificações, dê o like no gostei e comente. Se tiver dúvidas, nós podemos te ajudar. Terceiro ponto. O casamento de Isaque e Rebeca. Assunto 1. O encontro esperado. Era costume da época, os chamados casamentos arranjados. Nos casamentos arranjados nem sempre é final feliz, pois as famílias procuravam casamentos que lhes favorecessem financeiramente, portanto não havia amor, mas questões que trouxessem lucros para as famílias. No caso de Abraão, estava em jogo a sua própria existência, a promessa de uma grande nação que fosse separada dos demais povos. Então a providência divina entra em ação e a família de Rebeca concorda com a proposta de casamento. Rebeca volta para casa e conta tudo aos seus pais. A família de Rebeca recebe o servo. Rebeca e sua família aceitaram a proposta de casamento. A moça vai em viagem à terra de Isaque, filho de Abraão. Isaque e Rebeca se encontraram e celebraram o casamento. Assunto 2. Esperando em Deus. Isaque aprendeu com seu pai Abraão o significado de esperar em Deus. Isaque só se casou aos 40 anos de idade. Ele esperava em Deus o tempo certo e a pessoa certa para o matrimônio. O casamento está dentro deste ensinamento. A exemplo de Isaque, o jovem cristão só deve se casar sob orientação divina, no tempo de Deus. Vejamos segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Assunto 3. A oração pela cura. Novamente a dependência de Deus faz seu servo triunfar. Rebeca era estéril. Contudo, Isaque buscou a Deus em oração, até que o Senhor o atendeu ao pedido e curou sua esposa. Rebeca ficou grávida e deu à luz gêmeos. Isaque tinha 60 anos quando Jacó e Esaú nasceram. O podemos aprender com o exemplo deste casal? Mesmo as pessoas fiéis a Deus enfrentam lutas e adversidades. Sempre devemos orar e clamar ao Senhor. Ele ouve nossas orações e nos responde, conforme a sua vontade. Deus é poderoso para fazer milagres e curar enfermidades.
Passamos para a conclusão da lição da classe dos adolescentes desta semana, que será estudada no próximo domingo. Deus guiou os passos do servo de Abraão para encontrar uma esposa a Isaque. O Senhor preparou Rebeca, uma jovem disposta, curou seu ventre estéril e abençoou seu lar com o nascimento de Esaú e Jacó. A promessa de Deus continuava sendo cumprida por meio da descendência de Abraão. A fidelidade de Deus permanece de geração em geração. Reveja todos os pontos comentados. Ponto 1. Uma esposa para Isaque. Ponto 2. Rebeca. Exemplo de disposição. Ponto 3. O casamento de Isaque e Rebeca. Esperamos você na próxima semana. Lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.